O Brasil ultrapassou no último final de semana o número de 500 mil mortes pela Covid-19. Essa marca bastante simbólica foi atingida no momento em que aconteceram vários protestos e manifestações para denunciar a gestão da crise sanitária pelo governo. Esse é o nosso assunto de hoje, com a médica sanitarista, professora da UERJ e também presidente da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Gulnar Azevedo e Silva. Muito bom dia, Gulnar. Bom dia, Elcio. Bom dia a todos que nos ouvem. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Gulnar, qual é a reação da Abrasco, que é uma associação que atua há muitos anos, tanto na formação quanto na contribuição para a adoção de políticas públicas de saúde para todo o país, diante desse atual cenário no qual mais de 500 mil de brasileiros perderam a vida para a Covid-19? Pois é, eu acho que não só para a Abrasco, mas para todos os sanitaristas, todas as pessoas que trabalham, né, na saúde, que estão há mais de um ano lutando contra essa pandemia, a sensação é de que é um fato inadmissível. É inadmissível que o Brasil chegue a esse marco de mais de 500 mil mortes, né? Nós poderíamos estar evitando, com certeza, metade ou mais dessas vidas que estão sendo perdidas. É inadmissível essa situação. Agora, por que você acha que deveriam ter sido evitadas boa parte dessas mortes, Gulnar? Bom, em primeiro lugar, porque desde o início, e não foi por falta de alerta, inclusive alertas da Abrasco, de outras entidades, né, da área da saúde, não foi por falta de alertas que o governo não tomou as medidas cabíveis, as medidas adequadas. Não seguiu, de forma nenhuma, não seguiu a experiência de outros países que puderam lidar melhor com a pandemia. A pandemia aconteceu em vários lugares e a situação não está como é a situação que o Brasil está enfrentando. Então, assim, o governo brasileiro não tomou as atitudes corretas e não foi por falta de aviso de alerta. Na realidade, o que o governo brasileiro fez foi jogar a população para um aumento de risco, um aumento de exposição ao vírus, na medida que não valorizou a proteção que nós colocamos, então, todas as medidas de saúde pública, que incentivou, né, medidas farmacológicas que não têm nenhum efeito, comprovadamente não têm nenhum efeito, e não deu o exemplo, principalmente não deu o exemplo por parte do chefe de Estado, seus apoiadores, ou seja, minimizou o tempo todo, banalizou a condição que brasileiros e brasileiras estavam enfrentando, não só de morte. São muitas vidas perdidas, mas são muitas pessoas que ficam com sequelas, são muitas famílias que estão destroçadas. É muito grave a situação que o Brasil se encontra. E nós continuamos chamando e não houve também uma resposta adequada nem de solidariedade por parte do governo. Agora, no caso de ser atingida essa marca simbólica de 500 mil mortes, é possível imaginar que vai haver uma reação no sentido de como pregam, né, as associações como a Abrasco, todos os especialistas, né, que defendem, né, medidas mais efetivas. Essa marca simbólica vai provocar algum tipo de reação, Gulnar? Olha, eu acho que sim, eu acho que não só de nossas entidades da área da saúde, mas eu acho que da sociedade como um todo. Os atos que nós presenciamos, que nós, né, vimos que ocorreram no Brasil inteiro, em várias cidades do Brasil, no sábado, mostrou isso com muita força, né? As pessoas pedindo vacina, as pessoas exigindo vacina para todas e todos, e as pessoas pedindo fora o presidente que não está, de forma nenhuma, não está atuando como deveria estar fazendo, né? Na posição que ele tem. O Brasil vai passar a ser o país com mais mortes por Covid-19 no mundo. Ele está em segundo lugar, mas ele continua com uma média muito alta. Os Estados Unidos continuam em primeiro lugar, mas já não estão registrando óbitos. Você acha que o Brasil pode ultrapassar, inclusive, os Estados Unidos? Acho que sim, porque o Brasil continua mantendo uma média diária de óbitos cerca de 2.000, e os Estados Unidos já estão zerando, estão conseguindo zerar. Enfim, quando foi, inclusive, projetado esse número de 500 mil mortes, muita gente não acreditava, na verdade, né? Houve uma desconfiança quando isso foi
de uma certa forma, imaginado, né, alguns meses atrás. Você acha que a gente pode entrar numa espiral contrária agora, quer dizer, de tentar diminuir rapidamente, é possível diminuir rapidamente esse número de mortos e também, claro, de infectados? Olha, Elcio, é possível sim. Eu acho que é possível sim, mas tem que haver uma mudança de rumo, uma mudança de rumo na política de enfrentamento. É necessário que o governo tome as rédeas disso, estabeleça assim uma coordenação nacional, né, integrada a estados e municípios. A vacinação tem que ser agilizada o mais rápido possível, porque enquanto tiver uma parcela grande de pessoas, né, da população adulta não vacinada, o vírus vai conseguindo caminhos e ele vai se reproduzindo e infectando mais pessoas. Então, é necessário, sim, é necessário cuidar dos doentes e é necessário isolar os casos que são casos possivelmente ou confirmados da doença. É necessário isso. Agora, isso precisa ser feito de forma articulada. E é necessário proteção social para que as pessoas sigam as medidas de saúde pública. A gente está falando isso há mais de um ano. É necessário apoiar. O Brasil é um país muito desigual. Tem pessoas que não têm condição de fazer isolamento, não têm condição de ficar em casa. Então, isso é necessário. Mas isso é necessário com o apoio do governo federal, né, aos estados e municípios. Como é que você avalia, então, no caso, Gunnar, essa aceleração de alguns estados e municípios da vacinação, mas desarticulada, né, com o governo federal? Isso vai ter uma aceleração efetiva ou ainda, enfim, não dá para ver, enfim, como é que vai ser a evolução um pouco dessa vacinação em função dessa desarticulação? O que nós temos chamado a atenção é de que tudo que for necessário hoje para agilizar a vacinação deve ser feito, né? Alguns estados e municípios, alguns governadores de estado, alguns prefeitos, né, junto com seus secretários de saúde, estão tentando, como podem, agilizar essa vacinação. Eu acho que tudo isso é muito válido, sim, porque, como eu falei, é necessário que toda a população seja vacinada. No entanto, acaba que isso tem um certo limite. Há um limite nisso. Se não houver uma articulação nacional, e nós temos o Programa Nacional de Imunização, que já foi muito bom. Se não houver uma articulação e com liderança desse Programa Nacional de Imunização, o que vai ocorrer é que alguns lugares vão conseguir vacinar, vão conseguir chegar à meta necessária e outros não. E aí o que acontece? Nesses lugares que não atingirem essa meta, o vírus vai acabar infectando mais pessoas, vai ter população vulnerável ao vírus, né? População suscetível ao vírus. Então, é nesse sentido que a gente fala que, mesmo que todos os esforços sejam feitos por estados e municípios, é necessária articulação com o governo federal, para que todos cheguem a essa situação. Uhum. No caso, Gunnar, a gestão da crise sanitária é alvo de uma comissão parlamentar de inquérito, né, que está acontecendo no Senado. Qual que é a expectativa da Abrasco em relação a essa investigação que está sendo feita da gestão sanitária? Nós entendemos que essa investigação é importante, que essa CPI pode trazer para frente, né? Pode trazer para o centro do debate, né? E mostrando para a sociedade não só o que o governo não fez, mas como o governo fez de errado. É necessário cobrar isso, é necessário investigar para saber o quanto que a participação do governo, né, ao contrário do que seria necessário, contribuiu com uma quantidade de óbitos e pessoas, né, sofrendo com essa pandemia. Nós esperamos que a CPI chegue a um bom termo, consiga mostrar isso. Não é simples, porque o que a gente vê ali é uma disputa, né, de senadores que apoiam o governo e de outras pessoas que tentam mostrar o lado correto da história e tentam recuperar e de fato, cobrar para que o governo fique dentro da lógica de seguir a ciência, né? De chegar a um bom termo para que essa pandemia seja enfrentada. Então, a gente observa com muito otimismo. Eu acho que a CPI é uma questão que deve ser apoiada, é um ponto importante no Brasil, mas é necessário muita pressão para que ela não mude seu rumo. Ela tem que estar, de fato, chegando, né, ao seu final com elementos suficientes. Eu acho que os senadores estão tentando mostrar isso, né? Senadores que já perceberam que o governo não só
enfrentou de forma errática, mas enfrentou também de forma deliberadamente errática. Há informações, Gunnar, de que entidades da sociedade civil estariam tentando reunir elementos que justificassem, por exemplo, a ida ou a denúncia da gestão da crise sanitária pelo governo federal junto a instituições internacionais como o Tribunal Penal Internacional, por exemplo. A Abrasco poderia se associar a esse tipo de iniciativa? A Abrasco tem apoiado todas essas iniciativas, inclusive já assinamos algumas das iniciativas nesse sentido, porque mesmo que isso não seja a solução para agora, mesmo que não vá resolver, é importante que esta questão seja denunciada fora do Brasil, né? Que internacionalmente o problema seja colocado para que até possa haver uma pressão maior no Brasil, entendeu? É importante a denúncia internacional. Por exemplo, o que está ocorrendo em relação às populações indígenas é fundamental, né, que todos os países apoiem que precisamos proteger essas populações, e são as populações vulnerabilizadas as que estão sofrendo mais com a pandemia, como é o que está ocorrendo com a população indígena. Não só em relação à pandemia, mas o que este governo está fazendo em relação à demarcação de terras indígenas, em relação a destruir medidas muito importantes para a proteção dessa população. E essa denúncia internacional é fundamental. O RFI Convida de hoje entrevistou Gunnar Azevedo e Silva, médica sanitarista, professora da UERJ e também presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, pela entrevista à Rádio França Internacional. Muito obrigado, Gunnar. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom trabalho. A gente fica disponível, viu, Elcio?